Vida real. A história de hoje é... Tudo bem? Meu nome é Cauã, eu tenho 17 anos e aqui na Central de Sorocaba eu já participei dos Ministérios de Diaconato, participo dos Desbravadores, sou do Foco Coral. Então, acho que uma parte bem interessante, assim, que eu tenho da minha história desde o comecinho, assim, foi a partir do momentos que eu tive com a minha família, com a minha outra família. É, Desde criancinha eu sempre fui meio largado, assim, sabe? Então, meio que pai e mãe, assim, era só por falar mesmo, porque eu era criado por outras pessoas, comia em outros lugares, nunca era em casa. E uma parte que começou a doer mais foi a parte da morte do meu pai. Depois disso, eu acho que pesou mais porque minha mãe não tinha condição de cuidar de 4 filhos, mais eu, né? Ela tinha 5 filhos para cuidar pequeno, então a única solução que ela teve foi meio que doar os filhos, sabe? Então, essa parte de eu ficar indo morar com a minha mãe, morar com a minha avó, que teve uma parte que eu morei com ela, aí eu morava com minha tia e ficava nessa troca, sabe? E acho que não era tão pesado na infância, mas acho que depois que eu cresci, eu vi a importância disso, da minha mãe não ter esse contato comigo, de ser meio que distribuído, né? Então acho que essa parte foi mais que doeu. Mas só que depois disso, de tantas idas e voltas, teve uma vez que eu tava com a minha avó e minha tia chegou lá, perguntou pra mim se eu queria ir embora com ela. E eu falava assim, não quero ir embora, não vou sair daqui. E eu sempre tinha no meu coração assim, eu perdi meu pai. Isso doeu muito pra mim. Então, eu sempre falava assim, se eu perder minha mãe, é o fim do mundo pra mim. Eu também não quero ficar nesse mundo. Se minha mãe morrer, não quero continuar aqui. E depois disso, eu tive contato com a minha tia. Depois eu me arrependi do que eu tinha falado, né, sobre eu não querer ir embora. E nisso eu pensei um pouquinho e falei, vó, eu quero ir embora sim. Eu quero mudar de vida, né? Aí minha tia foi me buscar de novo, conversou com a família dela, tal. E eles super toparam. Aí no dia eu arrumei minhas coisinhas e tal. As coisinhas bem poucas mesmo que eu tinha. E fui morar com eles. Aí nisso tudo teve no tempo entre eu me estabilizar lá. Minha mãe me ligava falando pra eu ir embora. Sempre tinha aquelas vontades. Se tinha alguma briga, eu queria voltar embora. Eu não queria. Teve até uma época que eu falei pra minha mãe, falei pra minha tia, né? Que eu queria ir embora, não queria ficar mais lá. E, e ela sempre segurou eu, assim, não por maldade, mas por saber que aquilo era só um momento e que eu estava em luta mesmo de querer ir embora, mas eu agradeço até hoje por ter persistido em mim, até porque eu tenho uma irmã que não ficou por muito tempo morando com minha outra tia, e isso acho que fez muito mal para ela também. E eu tenho uma outra irmãzinha também que é adotada, e até hoje ela se deu bem na vida. Então, eu acho que esse negócio e também de Deus ter tocado no coração da minha mãe por ter me doado, né? Porque se eu tivesse até lá agora, eu acho que eu estaria muito mal de saúde, me envolvido com muitas coisas que não seriam boas. Depois de um tempo eu comecei a estudar Bíblia, né? Sempre eles colocavam coisas para eu assistir da Bíblia, faziam oração comigo. Isso era tudo novo para mim. Depois disso, eu me batizei e teve até momentos depois de eu ter me batizado de eu ficar pensando assim, será que é isso realmente que eu quero? Será que isso tá certo? Será que é isso? Até eu ficava pensando depois, não, então melhor não ficar aqui mesmo e vontade de novo de voltar com a minha mãe, morar com a minha mãe e até dela ligar pra mim, falar comigo e eu ter vontade de voltar a morar com ela. E meus irmãos sempre preocupados, querendo eu lá de novo, e eu com essa vontade de voltar, com a vontade de voltar, e noites chorando por minha mãe querer que eu volte com ela. E acho que nessas fases, assim, foi um momento de teste, assim, que acho que foi muito pesado para mim, porque depois daquilo eu comecei a ter ansiedade, ter muitas noites chorando.
Aí depois de um tempo, acredito que tava meio que tudo bem assim, eu recebo uma ligação da minha mãe, falando que tava querendo ir morar com outro cara, tal. Eles sempre tiveram distantes, mas sempre coisas ruins eles falavam pra mim. Então acho que isso pesava pra mim muito. Aí, depois desse tempo, minha mãe me ligou, falando que ia morar com outro cara. O cara falando comigo assim, eu só ouvia e aceitava, né? Aí meus irmãos me ligaram, falando pra minha mãe parar com aquilo, porque aquilo era cilada, que ela tava se envolvendo em outras coisas. Aí já foi um outro momento de eu ficar pensando, Deus, por que isso comigo? Eu acho que até um pouco errado pensar assim, né? Mas eu ficava pensando, Deus, pra que tudo isso? O que eu fiz de errado? Por que tudo isso comigo? E eu sempre imaginava também os meus irmãos. Por que eles não estão no meu lugar e eu tô aqui? Era pra eles estarem aproveitando esse momento, não eu. Porque eu me senti um ingrato, assim, porque eu não precisava de tudo aquilo. Eram meus irmãos, eu pensava neles primeiro. Depois dessa ligação do meu irmão, eu fiquei muito preocupado com a minha mãe. Ligava pra minha mãe, ela bloqueou todo mundo, não queria falar com ninguém. Até ela voltar pra casa dos meus irmãos, do cara ter ameaçado ela, ameaçado minha família, e meus irmãos também ameaçaram o cara. Então, tipo, foi uma briga entre eles, assim. Depois de um tempo, minha mãe voltou com esse cara, aí eu já de novo, ligação pra mim, e esses momentos são os mais difíceis pra mim, que é os momentos que eu não quero mais nada, eu não quero estar com ninguém, eu não quero falar sobre nada, tipo, é meio que eu entro em depressão, assim, sozinho, sabe? De não querer falar com ninguém e só me preocupar com aquilo. Até depois disso, eles ligaram de novo, falando sobre minha mãe de novo, e eu me preocupei muito mais, porque pelas ameaças que o cara já tinha feito pra ela. Nisso, ela foi lá, voltou pra casa, e eu perguntei pros meus irmãos se ela tinha voltado, tudo. Aí falaram que sim. E eu fico assim, tipo, por que que vai, volta, né? Mas nesse momento acho que o que mais doeu pra mim foi porque o cara agrediu ela. Foi muito feio, assim, o que aconteceu, que o cara quase tentou matar ela. Ela tentou sair desacordada de uma corda, que ela estava amarrada. Então, tipo, imagina um adolescente receber toda essa notícia da sua mãe. Nossa, pra mim, assim, minha crise de ansiedade aumentou o dobro. Eu não conseguia dormir. Eu tinha brigas constantes com a minha família agora, com os meus tios, por eu não querer nada, eu não querer fazer nada, eu desisti de tudo. Então, eu acho que a parte que eu mais precisei de Deus, assim, sabe? Mas o que eu nunca esqueci foi que sempre Deus estava comigo naqueles momentos. Eu orava pra Ele, pedia conforto, tudo. Aí essas noites conseguia dormir e tal. Depois de tudo melhorou. Eu sempre continuo orando a Deus pra que continue ajudando minha família, ajudando meus tios agora. E minha vida agora. E minha família agora lá, eles estão mais estabilizados. De ter os meus tios agora que cuidam muito bem de mim e mentalmente também, porque acho que se eu tivesse lá naqueles momentos, eu acho que eu não aguentaria. Então eu sempre penso, era eu pra estar aqui mesmo, porque meus irmãos, eles meio que não ligam pra minha mãe, sabe? E eu sou o que mais tive contato, sempre mais me preocupei. E eu não sei se eu ia suportar tudo isso estando perto dela. Então, eu acho que Deus colocou eu nas mãos certas e Ele sempre continua cuidando de mim e cuidando da minha família lá. Então, acho que essa parte foi a que mais me confortou, sabe? E eu sempre ouvia que teriam momentos difíceis na minha vida. Acho que nunca seriam coisas boas acontecendo. Sempre acontece isso. 13 anos, mais ou menos. Foi um momento que, tipo, minha mãe ficava me ligando pra eu voltar com ela. Aí eu sempre tive essa vontade e tal, voltar. E sempre pedia pra Deus, falava assim, meu, é isso mesmo? Eu quero voltar, não quero, e nunca tinha essa resposta. E depois de tudo que eu falava com a minha família, eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Porque depois de tudo que aconteceu com a minha mãe também, eu ficava assim, gente, eu acho que Deus não tá comigo, porque Ele não responde o que eu preciso fazer. Olha o que Ele tá fazendo com a minha família,
olha o que tá acontecendo, tantas brigas, assim, eu acho que pra mim esses momentos foram mais, tipo, Deus não tá comigo, Deus não tá me ouvindo, Deus não tá cuidando da minha família como eu sempre pedi pra Ele. Então, acho que acho que uma idade que eu tinha pra já entender que era sofrer, assim, e foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Será que realmente Deus tá comigo? Será que Ele tá cuidando da minha família mesmo? E pra mim não tinha acontecido isso. Pra depois eu entender que podia ter acontecido muitas outras coisas, mas Deus estava realmente comigo e estava me ajudando. Eu oro sempre agradecendo pela família que eu tenho. Eu amo muito minha família agora. E agradeço a Deus também por estar bem com a minha mãe mais nova, porque ela sempre era mais preocupada. E por ser mais nova também. Então eu acho que agradecer por isso, por ela estar bem, pelos meus irmãos também já estarem casando, já estarem com a vida deles, e pela minha mãe estar bem agora, mentalmente, tudo. Eu agradeço muito os meus tios, o Gina e o Profeta, eles fazem parte aqui da Central também, e agradecer por eles terem me adotado, e acho que isso foi a grande diferença na minha vida, e que Jesus tocou no coração deles. E eu agradeço pela minha família também, que agora eu tenho, as minhas irmãs, e que Deus continue cuidando de todos nós, né? Minha família lá. E agradecer por eu estar bem também, sabe? Por eu estar aqui na igreja, por eu frequentar a igreja e pelos ministérios que eu participo também. Então, tipo, acho que isso me faz muito bem. Eu agradeço por tudo. E, tipo, os sofrimentos, né? Sempre tem um sofrimento pior. Tipo, sempre tem gente que tá pior. E aquele sofrimento, às vezes, é pra nos ajudar. Tipo, como o meu sofrimento pode ajudar outras pessoas a entender a vida delas, assim. Então, tipo, o sofrimento de Jesus fez a gente entender quão bom Deus é.